Em Cuiabá, o índice de morte causada pela Covid-19 chega a ser o dobro da taxa média brasileira. Ainda segundo dados do informe epidemiológico da Prefeitura de Cuiabá, houve aumento no índice de reprodução do vírus na população. Vamos ver. Os dados fazem parte do informe epidemiológico da Secretaria de Saúde de Cuiabá, executado com apoio de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso. Entre os aspectos analisados, tem destaque a taxa de incidência mais elevada que a do Brasil. Entre 14 de março, data do primeiro caso de Covid-19 em residentes em Cuiabá, até 29 de agosto, foram contabilizados 18.441 casos de Covid-19. A taxa de incidência cresceu 5% em uma semana. A cada 100 mil habitantes, 3.000 teriam probabilidade de contrair a doença. Já esse mesmo dado, comparado ao Brasil, seria de cada 100 mil habitantes, 1,81 com chance de contrair a Covid. A gerente da Vigilância Epidemiológica em Cuiabá faz uma análise deste cenário mais contagioso em Cuiabá que no restante do país. A taxa de incidência, ela mede o risco das pessoas adoecerem, né? E isso tem relação com o tamanho da nossa população. Então, quando a gente pensa que nós temos 615 mil habitantes em Cuiabá, nós temos um risco de 3.000 casos para cada 100 mil habitantes. Para o estado é em torno de 2,6, né, 2.600 casos, até mesmo por conta dessa população, né, que ela acaba não sendo tão grande e aí leva o nosso risco para maior do que os outros locais. E também a questão da transmissão mesmo, né, que a gente tem sempre lembrado que a gente continua tendo casos, que os casos estão acontecendo, e isso é mais um dado que demonstra que a nossa taxa de incidência tem se observado até maior do que esses locais. Entre os casos de Covid-19 em residentes de Cuiabá, prevalece o sexo feminino, sendo 53,5% dos casos. A idade média foi de 42 anos, sendo adultos entre 30 e 39 anos os mais acometidos. Dos idosos que tiveram a doença, um total de 2.838, representando assim 15,4% dos casos. Crianças e adolescentes de 0 a 19 anos representam 5,3% dos contaminados. A taxa de letalidade da Covid-19 por residentes em Cuiabá é maior do que a taxa nacional. A primeira morte aqui na capital aconteceu no dia 15 de abril e até ontem, 789 pessoas residentes em Cuiabá perderam esta batalha. O porquê dessa taxa de letalidade tão alta? Um dos motivos foi que no início da pandemia, a orientação repassada à população era para que procurasse atendimento médico apenas em situação de agravo da saúde. Essa pandemia ela foi mudando ao longo do tempo. No começo, a gente estava naquele esforço de preparar a atenção terciária, hospitais, leitos de UTI, e muito não foi feito em relação à atenção básica, até porque era essa a orientação do Ministério, da Organização Mundial de Saúde. Agora a gente já tem um momento inverso, porque nós sabemos que essa doença vai continuar. Mas é neste contexto em que o protocolo de saúde incidiu em taxas mais elevadas de morte, e a estrutura da saúde também, a capacitação de profissionais ou a falta dela, podem ter contribuído para a elevação da taxa de mortes em Cuiabá? A gente tem todos esses fatores, né? No começo, até já tem vários artigos demonstrando que o risco de ir a óbito no começo da pandemia era maior do que hoje, porque os profissionais eles foram se capacitando ao longo do tempo. Então, os eventos adversos, que é assim que se fala, quando um profissional não está habilitado para um determinado procedimento e faz de forma inapropriada, que acaba gerando um risco ou um dano para o paciente. Com este panorama nada positivo, ainda tem um diagnóstico que anima. A contaminação pode estar diminuindo. Antes, um único contaminado na capital passava a doença para até 6 pessoas. Hoje não chega a 2. Teve momentos que uma pessoa transmitiu para 6. Agora a gente já está, uma pessoa transmitindo para mais uma. Mas quanto menor isso, quer dizer que a média de transmissão, ela está menor. Vai chegar momento que uma pessoa não vai transmitir para ninguém. Então, quanto mais próximo de 0, melhor. Atualmente a gente está basicamente de 1 para 1.